O sol começava a despontar sobre os telhados dos subúrbios carioca, trazendo consigo aquele calor úmido que parecia abraçar as ruas antes mesmo do primeiro despertador tocar. No apartamento que dividiam com tanta cumplicidade e algumas confusões, a luz filtrava pelas frestas da persiana, revelando a poeira dançante no ar de uma manhã que prometia ser agitada. Fátima já estava de pé, com sua energia vibrante e um olhar atento, observando a porta do quarto de Sueli com uma sobrancelha arqueada e um sorriso malicioso nos lábios. Quando finalmente a porta se abriu, ela não perdeu a oportunidade de brincar com a amiga. "Ah, apareceu a Margarida, hein?" Fátima exclamou com um tom de voz que misturava deboche e alegria. "Achei que nunca mais fosse sair desse quarto." Sueli, ainda tonta de sono e com o cabelo levemente desalinhado, levou o dedo aos lábios, pedindo cautela. Ela pediu para a amiga falar baixo, lembrando que Jorge ainda estava mergulhado em um sono profundo. Fátima, porém, não estava disposta a deixar o assunto morrer tão cedo. Com um brilho nos olhos, comentou que a coisa fora animada na noite anterior e que a madrugada realmente havia fervido. Ela deu os parabéns à amiga, mas Sueli, surpresa, perguntou se tinha dado para escutar algo. Fátima soltou uma risada curta e respondeu que certamente dera para ouvir, e o problema maior era que o som provavelmente ecoara até do outro lado da cidade. Sueli suspirou, sentando-se à mesa da cozinha. Ela ponderou que Jorge só podia chegar mais cedo, pois era uma sina ele sempre bater à porta apenas de madrugada. Segundo ela, não havia horário para sair daquela boate onde ele trabalhava. Fátima, ouvindo a reclamação, balançou a cabeça sem acreditar no que ouvia. Ela argumentou que um homem bonitão como aquele vinha lá de Copacabana no meio da noite, atravessava a cidade inteira apenas para vê-la, dormir com ela, e Sueli ainda encontrava motivos para não estar satisfeita. Fátima confessou que adoraria ter uma sorte assim, tão ruim quanto a da amiga. No entanto, Sueli mantinha seu ponto de vista. Ela se dizia muito grata a Santo Antônio por ter arranjado um namorado daquele gabarito, mas achava chato não saber o paradeiro do companheiro às 4 horas da manhã. Fátima então trouxe uma reflexão mais profunda e um tanto ácida para a conversa. Ela lembrou que chato mesmo era saber que Armani, às 4 da manhã, estava dormindo tranquilamente em sua própria casa, com a esposa oficial e o travesseiro dele. Fátima pediu que Sueli pensasse bem na situação. O namoro com Jorge já durava um mês, e Sueli confessou que não sabia quase nada sobre a vida dele além daquela superfície encantadora. Ela não sabia onde ele morava, se tinha pai, mãe, cachorro ou papagaio. Quando Fátima perguntou o nome dele, Sueli respondeu apenas Jorge, o que fez Fátima questionar se não havia um sobrenome. Sueli ficou confusa, e Fátima brincou perguntando se ela queria arrumar um namorado ou abrir um crediário com tantas informações burocráticas. Nesse momento, Jorge apareceu na cozinha, ainda com o semblante de quem acabara de despertar. Fátima o cumprimentou de forma brincalhona, chamando-o de sem vergonha. O clima mudou quando Jorge percebeu Sueli mexendo em sua carteira. Ele perguntou, surpreso, se ela estava revirando seus pertences, e Sueli tentou-se justificar dizendo que pensava que aquela calça pertencia a outra pessoa. Jorge, intrigado, perguntou de quem ela achava que era, ao que Sueli respondeu que seria de um tal de Jorge Ney. A reação dele foi imediata e negativa. Jorge afirmou que odiava aquele nome e pediu que ela nunca mais o repetisse. Sueli sentiu um frio na barriga, comentando que sentia como se tivesse dormido com um homem e acordado com outro, questionando se havia mais segredos escondidos. Jorge negou, mas foi confrontado por Sueli com um maço de cigarros. Ele tentou se defender com humor, dizendo que ele largara o cigarro, mas o cigarro não queria largar dele. Sueli, no entanto, foi enfática ao dizer que gostava mais do Jorge original e que esse tal Jorge Ney parecia ser muito mentiroso. Enquanto isso, em outro ponto da vizinhança, o restaurante do seu Chalita já estava em pleno funcionamento. O aroma de temperos árabes e café fresco preenchia o ambiente. Jurandir, com seu jeito folgado de sempre, estava sentado ao balcão, fazendo exigências culinárias. Ele pediu um omelete que fosse tostadinho por fora e molinho por dentro, reforçando que não queria o ovo cru. Seu Chalita, com sua paciência limitada e seu sotaque característico, retrucou que na terra dele, o Líbano, todo omelete era feito daquela forma. Jurandir insistiu que na casa dele não era assim, e Chalita, sem paciência, sugeriu que ele fosse tomar café em sua própria casa. Jurandir implorou para que ele não fizesse aquilo, explicando que sua patroa tinha viajado para Salvador com as crianças, deixando-o entregue às baratas. Chalita, num lampejo de ironia, disse que como ele não era uma barata, Jurandir deveria comer e ir embora. A conversa mudou para os problemas amorosos quando Sueli e Fátima chegaram ao estabelecimento. Fátima estava ansiosa para saber se o mistério de Jorge era algo grave, como ele ser casado. Sueli respondeu que era pior que isso. Fátima ficou horrorizada, imaginando 1000 tragédias, mas Sueli revelou o grande segredo: Jorge, na verdade,
chamava-se Jorge Ney. A reação de Fátima foi de puro espanto e riso. Ela disse que aquilo não era um nome, era um palavrão, e que se seus pais tivessem-lhe dado um nome assim, ela os processaria. Elas começaram a debater se o nome era escrito com a letra Y ou com a letra I, concluindo que com Y a situação era ainda mais grave. Na loja de noivas, Djalma e Flávia lidavam com suas próprias questões financeiras e conjugais. Djalma tentava esconder que o inquilino Jurandir não pagava o aluguel há 3 meses, usando seu próprio dinheiro para cobrir o buraco e evitar que Flávia ficasse furiosa. No entanto, a verdade logo apareceu, e a frustração tomou conta do ambiente. Flávia, querendo fugir da rotina maçante de todo dia comer feijão com arroz e seguir horários marcados, propôs a Armani que fizessem algo louco, como ele aparecer em sua porta às 4 horas da manhã. Armani, sempre preocupado com as desculpas que daria à esposa oficial, tentou sugerir uma ida a um hotel diferente, mas Flávia estava decidida a quebrar os padrões, declarando-se uma mulher livre e cansada da previsibilidade de ser apenas a amante. Enquanto a vida seguia seu curso entre a loja e o restaurante, uma nova personagem surgiu, Bia. Ela apareceu no bar de Chalita procurando emprego como dançarina na boate. Jurandir, tentando impressionar a jovem, fingiu ser sócio de Chalita e até ter investimentos na loja de noivas. No entanto, a verdade sobre Bia era muito mais impactante do que qualquer um poderia imaginar. Quando Jorge a viu, a tensão foi imediata. Sueli, percebendo o clima, confrontou Jorge, que tentava esconder a identidade da garota. O confronto final ocorreu no bar, onde a revelação explodiu: Bia era filha de Jorge. Ela confessou que sua mãe era Márcia e que Jorge era seu pai. A notícia caiu como uma bomba sobre Sueli, que se viu envolvida em uma crise familiar inesperada, enquanto Jorge tentava lidar com a responsabilidade que batera à sua porta de forma tão repentina. A confusão atingiu seu ápice quando Armani, expulso de casa pela esposa que descobriu suas mentiras, acabou dormindo no apartamento de Fátima. O desespero dele era visível, especialmente quando tentava conseguir um omelete perfeito feito por Fátima, que claramente não tinha as mesmas habilidades culinárias da esposa dele. Fátima, por sua vez, sentia-se dividida entre o carinho pelo amante e a irritação por ele ter sido colocado para fora de casa pela mulher, e não por iniciativa própria para ficar com ela. A situação tornou-se cômica e caótica, com Armani fugindo do apartamento enrolado apenas em uma toalha, tentando desesperadamente recuperar as chaves de sua casa enquanto a vizinhança inteira observava a cena. No final das contas, entre segredos revelados sobre nomes indesejados, filhos inesperados e fugas de toalha pela marquise da padaria, o grupo de amigos percebeu que a vida nos subúrbios nunca era simples, mas sempre era cheia de humanidade. Sueli e Jorge tiveram que aprender a lidar com a presença de Bia, que apesar de ser uma adolescente difícil, trazia uma nova dimensão para a vida do pai. Jurandir continuou com suas malandragens, mas demonstrou um fundo de bondade ao acolher Bia quando ela não tinha para onde ir. Djalma e Flávia seguiram equilibrando as contas e o amor, enquanto Fátima e Armani continuaram seu jogo de gato e rato, entre promessas de loucuras e a dura realidade do cotidiano. No silêncio da noite, após as tempestades emocionais, restava a esperança de que, no dia seguinte, o café estivesse quente e os corações estivessem um pouco mais leves, prontos para a próxima jornada de amor e risadas.